Olá, meus queridos alunos do sexto ano, paz com vocês, viu? Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu venho tratar com vocês a respeito de uma nova lição do livro, né? Que vem falar de um tema que eu gosto demais, que é o teatro, né? O teatro, certo? Quando a gente fala de teatro, nós falamos de sentimento, de representação e tal. Como é que tá aí a sua expressão? Se eu pedir pra você fazer uma cara de triste, que carinha que você vai fazer? Se eu pedir pra você fazer uma cara de bravo, que carinha você vai fazer? Se eu pedir pra você uma cara muito feliz, assustado, enfim, brincadeiras à parte, né? Eu venho trazer pra vocês um pouco da curiosidade, né, de como surgiu o teatro. Olha que interessante. O nosso livro vem dizer que a cidade é o palco. Na verdade, ele vem trazer para nós a ideia de que o tempo todo o ser humano ele está dramatizando, ele está fazendo algo que é artístico, né? E também nós temos uma das realidades teatrais. Existem realidades teatrais que são manifestas na rua, certo? E a gente pode trazer alguns exemplos disso. Mas antes, eu quero tratar com vocês a respeito de como surgiu o teatro. Você já ouviu falar disso? Será que você faz ideia? O teatro, ele surgiu no século VI antes de Cristo. Presta atenção, é coisa de muito tempo atrás, né? No país chamado Grécia. E lá eles realizavam umas festas. Como vocês devem saber também, os gregos, eles eram um povo muito religioso. Só que não é um povo cristão, da religião cristã, que é muito conhecida aqui na nossa região. É um povo que acreditava em vários deuses. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? E aí, queridos, por conta dessa crença deles em diversos deuses, eles tinham vários tipos de festa, porque eles sempre acreditavam que eles precisavam honrar esses deuses para que eles fizessem favores para eles, certo? E existe um deus, que é o deus do vinho, que se chama Dionísio, dentro da cultura grega. E o deus Dionísio, como ele estava associado ao vinho, à festa, entendiam que ele era uma figura meio assim espalhafatosa, sabe, excêntrica, que gostava de comemoração, né, de bebida, de festa. Então eles faziam um grande festival. E nesses festivais do vinho, em homenagem ao deus Dionísio, foi aonde surgiu pela primeira vez a manifestação do teatro. Certo? Então era uma manifestação sagrada que acontecia sempre na estação da primavera. E com o tempo eles foram fazendo até construções, né? Existem muitas construções gregas, aquelas pilares, né? Feitas de mármore e tal, ou de pedra mesmo, né? E eles construíam teatros, né? Espaços para que os teatros, as dramatizações pudessem acontecer, né? E eles construíam de uma forma em que a acústica ajudasse, porque naquele tempo não tinha microfone. E uma coisa muito interessante é que para fazer essas dramatizações, os atores gregos, eles usavam figurinos, eles faziam roupas mesmo, né? Que se chama figurino quando a gente usa para teatro, não é roupa, é figurino. Né, para algum espetáculo, teatro ou dança, nós chamamos de figurino, certo? Fica a dica. E também eles utilizavam máscaras. E essas máscaras, elas eram feitas de uma maneira que aonde ficava a boca e o nariz, né, favorecia a acústica, porque não existia microfone, então eles tinham que construir o lugar de maneira que ajudasse a propagar o som, e eles já pensavam nesse tipo de tecnologia, certo? O povo grego, mesmo sendo um povo antigo, é um povo muito avançado, né, de muitas tecnologias e inteligências. E eles construíam o local assim, mas também construíam essas máscaras, que além de fazer a função de esconder o rosto do ator para poder representar aquele tal personagem, também funcionava como uma maneira de reverberar, ajudar na reverberação da voz dele, certo? E o primeiro homem ocidental que ficou marcado assim pelo teatro é o grego chamado Thespis, ok? Thespis.
que ele representou nada mais, nada menos do que o próprio Dionísio. E diz na história, nos registros, né, que ele era muito irreverente e que fez muito sucesso, e aí essa arte começou a ser largamente praticada, certo? E agora vamos falar um pouquinho do início do teatro no Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas você já deve ter ouvido falar a respeito do Padre José de Anchieta. Lá no início, no tempo do descobrimento, quando foram vindo os portugueses para cá, para poder habitar essa região, eles trouxeram alguns padres, né, alguns sacerdotes que eram jesuítas. E um deles, né, um pioneiro nesse desbravamento dos mares, que chegou aqui na nossa terra de Santa Cruz, que é o Brasil, né, foi Padre José de Anchieta. E ele que trouxe para o Brasil as primeiras peças teatrais, porque o objetivo de Padre José de Anchieta era evangelizar, era catequizar os índios, explicar, ensinar a fé católica, que era a fé oficial, né, do Reino de Portugal. Então ele se utilizava do teatro para isso, né, das dramatizações. Padre José de Anchieta não quer dizer que ele ele não era ator, ele era autor, diferente. Ator é aquele que representa, autor é aquele que escreve a história. Então ele escreveu várias peças, vários autos, né? E um deles se tem um registro ainda, é o Auto de São Lourenço, que ele escreveu na língua tupi-guarani, porque era a língua dos indígenas daqui do Brasil, né? E ele tinha o objetivo de alcançar esse povo. Então, queridos, o teatro, ele é uma forma de comunicação maravilhosa. Além de ser uma arte belíssima, né? É uma forma de nos comunicarmos. E até hoje o teatro ele é largamente utilizado, seja em forma de protesto, seja em forma de exaltação de alguém, de uma homenagem, né? Ou para contar uma história, ou para contar a história, né, da humanidade, né? Enfim. É uma forma artística muito, muito bacana, e eu compartilho com vocês de que é muito bom fazer teatro, né? Se você tiver a oportunidade, né, depois que passar toda essa questão de quarentena, né, de você fazer alguma oficina de teatro, é muito interessante, é uma delícia fazer teatro. Eu falo isso por experiência própria, viu? Porque a gente trabalha vários tipos de emoções e vários tipos de personalidades, e a gente consegue entender até mais do ser humano com isso, certo, queridos? Então tá bom. Eu vou pedir para que vocês leiam, né, as páginas do livro que estão tratando a respeito desse assunto, certo? E que vocês façam os exercícios das páginas 394 e 399, certo? Para vocês poderem ter contato com esse material, que é muito bom. E eu vou mandar uma atividade para vocês, né, de revisão, de questionário relacionado a essa matéria que nós acabamos de aprender, certo? Que Deus abençoe vocês infinitamente. A gente se vê em breve. Beijinho, tchau, tchau.